Vamos mergulhar no mundo da metrologia. A metrologia que é a ciência das medições. Já ouviu falar nisso? Fica tranquilo, se você é iniciante nesse assunto, ou se você gosta apenas de conhecimento em geral, não se preocupe. Eu vou te explicar aqui de forma simples, prática, com exemplos do dia a dia, lá na produção, que você com certeza vai se reconhecer. Então, vamos começar entendendo por que a metrologia ela é tão crucial na indústria. Então, imagina que você está produzindo, sei lá, vou usar um exemplo prático meu aí, ração para granja. Essas alimentações, a ração que você usa para alimentação de frangos em geral, por exemplo, né? Você concorda que cada ingrediente, como o milho, a soja, minerais, enfim, tudo precisa ser medido e pesado com precisão? Pois é. Mas então, de onde vem todo esses sinais, de onde vem toda essa informação para essas medições? Elas vêm de medições de instrumentos, como a balança, por exemplo, né, que vai capturar o peso, certo? Então, saber a origem, né, desses dados, né, saber a origem de onde vem toda essa informação é fundamental para vários profissionais do setor. Pessoal da manutenção, numa hora que precisa fazer uma ação de corretiva, para que você que é da área de qualidade, saber se exatamente as medições, se os dados que estão chegando estão confiáveis e coerentes, né? Então, essas fontes de informação, elas precisam ser verificadas, que vai evitar erros e que poderiam comprometer demais a qualidade do produto final, certo? Então, pensa o seguinte agora, imagina que você está num sistema que essa medição está muito errada, né? Então, por exemplo, se uma balança indicar para você que adicionou, por exemplo, 100 quilos de milho, mas na realidade só foram 90. O que vai acontecer com essa ração, com essa alimentação para esse animal? Vai ficar desequilibrado, certo? Ou se fosse um invase, né, de um produto, de uma bebida. Imagina que o rótulo fala lá que você tem 290 ml daquele líquido que você está indo lá e comprar. Mas na realidade tinha só 280 ou tinha 295. Imagina o impacto que isso não causa, né? No caso da alimentação, imagina que essa ração desequilibrada, o que ela pode acontecer? Ela pode afetar o crescimento dos animais, ela pode até gerar problemas a longo prazo de saúde desse animal, né? E até o que eu falei agora, as perdas econômicas, né? Para o produtor que está consumindo todas essas matérias-primas com relação à formulação dessa ração. Porque se você ao final tem um peso estimado, ou seja, vou produzir 300 quilos de ração, onde eu tenho essa receita com vários tipos de produto, e se um está chegando menos, com certeza o outro vai adicionar mais, para que tenha esse peso total ao final. Ou ainda você pode estar tendo um peso errado nessa formulação, achando que está fazendo 300, pode estar fazendo mais, né? Ou menos, e isso vai gerar uma série de transtornos com relação a isso, né? E essa preocupação que a gente tem que ter com a metrologia. No dia a dia não é bem esse nome que a gente usa e você vai ver o porquê. Um caso típico de erro de metrologia é algo que você aí do outro lado já deve ter escutado muito, que são recalls. Um recall, na verdade, o que acontece? Algo saiu errado na hora de produzir. Então, assim, não foi verificado, não foi validado de forma correta, segura e com eficiência algo que foi produzido. Isso pode ter sido desde um erro de medição inicial, ou até de qualidade, né, do produto que estava sendo aplicado, a matéria-prima que estava sendo aplicada na fabricação de um dispositivo, né, físico mesmo, ou no caso nosso aqui, pode dar um recall por uma questão de padrão de qualidade que não foi atendido e que você garantiu como fornecedor que aquele material teria, que aquele produto teria, seja ele o produto que for. Então, a precisão nas medições ela é essencial para manter essa segurança alimentar e a eficiência industrial, no caso do nosso exemplo, né? E falando em precisão, vamos para o conceito de calibração. Já ouviu falar sobre isso? O que é calibração?
A calibração nada mais é do que um processo que você vai usar para ajustar um instrumento, né, para que ele meça com exatidão, comparando as suas leituras com padrões de referências conhecidos. O que é isso? Na realidade, quando vai ser feita uma calibração, vai ser utilizado um outro instrumento que a gente chama de controle ou referência e ver se essas que vai estar validado e certificado por órgãos, né, que aí nós vamos ver quais são esses órgãos, que vai dar de referência para ver se este instrumento que eu tenho, por exemplo, lá na minha fábrica, ele está dentro dos padrões de confiabilidade de medição, né? Então eu vou fazer medições como, por exemplo, vou colocar um termômetro. Então eu vou pegar esse termômetro e colocar num ambiente exatamente igual ao de controle e vou ver se os valores que o meu termômetro estão entregando são iguais ou pelo menos próximos, dentro de algo que a gente chama de desvio padrão, aprovados e aceitos para que eu possa estar utilizando. Então, a calibração é um procedimento que vai fazer isso, vai certificar que baseado, comparado com o instrumento ou referência, está tudo legal. Na prática, para você entender no seu dia a dia, é como se você pegasse o seu relógio e fosse levar para um relojoeiro, por exemplo, para acertar as horas. Então, isso é algo que hoje em dia a gente não faz muito. Mas pensa assim, antigamente se fazia muito isso, né? Imagina que você pega ali, você tem ali seu relógio de pulso, né? Um relógio lá de ponteiro. E antigamente as pessoas falavam, será que a hora tá certa, né? Então, como é que eu fazia? Então eu ia, geralmente alguém tem essa referência lá e ajustava o relógio. Isso é algo que fazer. Hoje todo mundo tem um relógio digital, por GPS, conectado e tal. Então, isso hoje não é muito utilizado. Mas, para que você entenda aí do outro lado, basicamente, a calibração seria um procedimento parecido com isso, tá? Uau! Então, vamos supor, né, se você trabalha numa indústria, né, e usando o nosso exemplo aqui de alimentação animal que nós estamos fazendo aqui, nós estamos formulando uma ração aqui, formulando um produto para alimentação ali dos frangos lá, né? O que a calibração, por exemplo, dessa balança vai garantir? Ela vai garantir, então, que ela pese corretamente cada ingrediente dessa formulação, dessa ração. Evitando o quê? Evitando desvios que vão comprometer o resultado, né, da ração, né, o que é a qualidade, os nutrientes dessa ração, que podem até ser insuficientes ou, se passar demais, vão ser excessivos. Então, no nosso caso, vamos falar assim, a balança é o nosso principal instrumento no caso da formulação, porque eu preciso de medições, de pesagens muito bem precisas e confiáveis, certo? Tá, beleza. Daí você pode questionar assim, mas por que, né? Por que eu preciso fazer essa questão de calibração frequentemente? Eu acredito que você já viu isso acontecer. Por que eu preciso fazer isso? Veja, com o tempo, né, fatores de umidade, né, as variações ambientais, o desgaste do uso, né, pode fazer com que esses equipamentos percam a precisão. É normal, isso acontece, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar certificar se todo esse uso, esse desgaste, ficar sujeito a um ambiente com muita umidade, pó, se isso aí não está, né, interferindo na precisão das leituras do equipamento. Então, veja só, no caso aí da balança na pesagem aí dessa nossa formulação da ração para o frango, a balança ela vai ficar exposta ali, por exemplo, a poeiras, né? Ela começa a acumular resíduo e tal, isso vai afetar a medição a longo prazo. Então, por isso que a validação regular, que vai incluir testes e ajustes, é tão necessária para manter essa confiança de dados, né? Então, sem a gente fazer isso aí regularmente, a gente vai comprometer a produtividade, a qualidade, né? Porque vai começar a colocar erros, né? E toda essa parte produtiva vai ficar em risco, tá? E as normas vigentes?
que será que elas falam? Quais são, né? Quem rege tudo isso aí, afinal de contas? Eu decido a cada quanto tempo eu vou fazer e se eu quiser fazer a cada 10 anos? Não, não é bem assim, né? Atualmente, a indústria se baseia em famílias de normas reconhecidas internacionalmente, como a ISO, por exemplo, que é para gestão de metrologia e calibração. E as diretrizes aqui no Brasil, quem determina é o Inmetro, né? Ele estabelece padrões para equipamentos de medição. Então, lembra que eu falei lá atrás que a gente usa um instrumento referência para calibrar os demais? Pois é, esse instrumento de referência ele vai ter um certificado de calibração com ISO ou com o Inmetro. Né? Ele vai ser certificado lá por laboratórios acreditados. A gente não vai entrar em muito detalhe nisso, eu não vou aprofundar sobre isso, sobre a legislação e tudo isso. Aqui é só para você entender que existem sim órgãos que regulamentam isso, tá? E que deixam essas normas para que a gente tenha, saiba qual a referência na hora de fazer uma calibração desses instrumentos. Né? E lembrando que os instrumentos são inúmeros. Aqui, no nosso caso, a balança é o ator principal, é o instrumento principal. Mas a gente pode ter termômetros, a gente pode ter instrumentos para medir pressão, que levam o nome de manômetro, levam o nome de transmissores de pressão. A gente pode ter instrumentos que vão cuidar de quanto de um fluido, de um líquido, de um gás, de um vapor está passando, né, que são os medidores de vazão. Enfim, existem vários sensores. Nós vamos entrar em detalhe aqui. Legal? É importante você saber isso. Você que nunca ouviu falar de metrologia, eu já ouviu e tinha uma série de dúvidas, isso aqui é só para a gente esclarecer esse monte de dúvida aí, tá? Entender o conceito básico disso. Então, a validação regular, ela vai ser importante porque ela é um pilar de sucesso para que você tenha uma confiabilidade no que está medindo, tá? Então, como eu disse, esses documentos vão ajudar o setor a padronizar processos, tá? Então, foi o que eu falei, eu vou escolher de que forma que eu quero fazer, de qualquer jeito que eu quero fazer isso? Não, eu vou seguir essa documentação padrão, eu vou seguir essas questões aí que vão me dar base, vão me dar referências, que as calibrações são feitas de formas consistentes e rastreáveis, tá? Então, seguir essas normas não só evita os problemas legais, mas também mantém e fortalece a confiança, né, do consumidor, do teu cliente, né, e dos seus parceiros comerciais, por exemplo, que a sua cadeia produtiva é confiável e tem um padrão na entrega dos produtos, e o que é fundamental, né, numa cadeia produtiva. Por isso que é importante você incluir, e é obrigatório fazer isso dentro do mundo industrial, rotinas para que essas calibrações aconteçam. Né? Porque essas pequenas imprecisões podem acumular vários erros, vai levando variação indesejada, e isso vai ficando cada vez maior. Esses erros que nós vamos ver num próximo vídeo, o quanto isso impacta produtivamente. Então, imagina o seguinte também, fechando essa questão da frequência da calibração e o porquê ela precisa ser feita. Você não leva seu carro para fazer manutenção, fazer revisão preventiva e tudo mais? É a mesma coisa. Você não faz revisão no carro? Os instrumentos de calibração passam por esses processos de calibração por isso. É um processo extremamente importante dentro da metrologia. Tá, mas legal. E quais são os tipos de instrumento que eu posso ter dentro da minha indústria? Lá na questão, como eu disse, da vazão, do termômetro, né, da temperatura, da pressão. Que nós vamos falar rapidinho sobre as diferenças, né, dessas instrumentações. A gente pode ter dois tipos de instrumentação. A gente vai ter a instrumentação que a gente chama de analógica e as instrumentações que a gente chama de digitais, tá? As duas servem para medir as mesmas grandezas físicas, porém a forma como elas medem é diferente. É isso que as difere, tá? Como o nome já diz, a instrumentação analógica, como por exemplo um termômetro angular, né, ou um termômetro bimetálico que a gente chama, um manômetro
né, analógico, um manômetro também angular, que basicamente a gente pode falar aí que são aqueles de ponteiro, né, aqueles a grosso modo. Também nós podemos ter instrumentação para a parte de corrente, tensão, tá? Amperímetros, voltímetros. Imagina assim, tudo aquilo que você vê que tem um ponteirinho, até mesmo no passado as balanças eram assim, né? Você ia pesar, às vezes ali numa farmácia, você sentia aquelas balanças com ponteiro. Isso é o que a gente chama de instrumento analógico, são escalas assim visuais, só que elas estão propensas a gente fazer maior erro na leitura, tá? Os analógicos podem ter, não tem assim uma grande precisão, embora sejam sim confiáveis, mas o analógico, então basicamente para você saber, aqueles são esses instrumentos aí de ponteiro, legal? Já os digitais, né? Como hoje você tem até na sua casa aí um medidor, né, para aferir a sua pressão arterial, que tem ali um digital, um termômetro, que são números precisos, a própria balança, né, que agora vem um número digital lá. Isso aí nada mais é do que a instrumentação digital, né? Então a gente chama de instrumento digital. E a precisão deles, dos instrumentos digitais, são muito maiores. Eles têm uma precisão muito maior e a visibilidade da grandeza, né, daquilo que você está lendo, seja o peso, a temperatura, fica mais fácil de interpretar, porque ele te entrega os números já dentro num display que não gera tanto erro na hora da leitura, né? Se você tem 80, 80, 80,5, 80,3, é uma precisão que o digital te dá maior, né? Diferente de um ponteiro, que você não sabe às vezes se o ponteiro está exatamente entre um risquinho ou outro lá. Legal? Isso aí é só para a gente diferenciar. Não vamos entrar aqui em detalhes, aprofundar nos instrumentos. Mas fica aí uma informação que, se você não saber essa diferença, passa a saber agora, tá? Na indústria em geral, o pessoal acaba assim, são os preferidos, né? São os digitais, tá? Até pela questão de integração com automação, uma forma mais fácil, né, de você poder aplicar esse valor integrado em várias frentes, seja um único display ali para que você possa ler, né, ou quem precisar operar ler com precisão, com rapidez o valor que está sendo medido, né, ou até mesmo fazer a integração com várias aplicações, né, como eu disse, com a própria automação ou até com outros sistemas que vão trazer essa informação rapidamente para que eu possa ver num computador, num celular, em algum lugar. Legal? O analógico não permite isso, como o nome diz. Você tem que ir lá fazer a leitura direto no ponteiro, ali na escala dele, e anotar isso. Tá? Por isso que os digitais na indústria são amplamente aplicados e aos que hoje os analógicos, às vezes o pessoal tem apenas para uma referência local ali de segurança. Legal? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esclarecendo a importância da metrologia, o que é a metrologia, né? E qual a importância disso na rotina do seu trabalho, na indústria, né? E é isso. Se você gostou, lembra aí, se inscreve no meu canal, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, né? Para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que vem por aí. Deixa até comentários, sugestões de conteúdo, de vídeo que você quer ver eu trazendo aqui para vocês, tá? E principalmente, compartilhe aí, compartilhe com quem, um colega de trabalho, com quem é da área, quem gosta disso, você ajuda bastante esse canal que está começando. E te vejo na próxima.